Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Em 1904, no município de Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, foi inaugurada a Paróquia São Paulo. A obra foi projetada com grande dedicação, amor e oração por parte do padre Anselmo Mandrilli. Com ele, padre Anselmo portava uma grande e importante missão, a qual compartilhou integralmente com os moradores que estavam presentes naquela primeira e gloriosa celebração eucarística que ocorreu em fevereiro daquele ano, de 1984. Se nós do Jardim não gozamos de boa fama em nossa cidade, procuremos melhorar as nossas atitudes e nos dedicar à evangelização. Talvez com o passar do tempo, a nossa má fama poderá diminuir ou mesmo desaparecer. São Rocco de Bernesio, uma pequena vila na província de Cuneo, norte da Itália. Foi ali, no dia 17 de fevereiro de 1940, que nasceu Anselmo Mandrilli. Filho de uma família simples e profundamente cristã, cresceu rodeado pela fé e pelo trabalho. Ainda menino, já ajudava o pai no cultivo da terra e se envolvia com os serviços da casa, sempre com um coração generoso e atento ao outro. Todas as noites em família rezava o terço. Esse hábito cotidiano silencioso enraizou nele uma fé sólida que o acompanharia por toda a vida. Aos 11 anos, já decidido, ingressou no seminário, atendendo ao chamado de Deus com a pondosura e a firmeza de um coração obediente. E então, aos 24 anos, foi ordenado presbítero. Era o início oficial de um ministério que seria marcado por mansidão, humildade, disponibilidade e uma fé vivida com autenticidade. Mas o coração dele queria mais, queria missão. Sonhava em evangelizar além-mar. No dia 3 de agosto de 1969, deixou sua terra natal e embarcou rumo ao Brasil. 12 dias depois, chegou ao seu destino missionário. Um novo povo, uma nova pátria, um novo solo onde lançaria as sementes da fé. Sua chegada foi mais do que uma mudança de país. Foi o começo de uma entrega total. Uma vida inteiramente doada que tocou e transformou corações. Eu descrevo o Padre Anselmo, um caráter dele como uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito humilde, que não fazia distinção das pessoas, uma pessoa que acreditava nos seus valores, nos seus princípios, que defendia a sua fé, a sua espiritualidade, uma pessoa muito generosa, fazia o bem e ele não fazia distinção se aquela pessoa era pobre, se era rica, se era feia, se era bonita. Então, assim, a personalidade dele, o tudo que ele, da forma como ele vivenciava tudo na vida dele, isso nos inspirou muito, nos ensinou muito, principalmente eu também, né? Eu cresci muito como pessoa, como cristão, como cidadão, porque ele ensinava valores, da gente ser honesto, da gente defender a nossa família, da gente não agir com desonestidade, querer só aquilo que era nosso, não desejar as coisas do outro, não trapacear, ser honesto no trabalho, ser justo. Então, muitas coisas da minha vida, dos meus valores, eu aprendi boa parte deles, além dos meus pais, claro, biológico, mas principalmente também com o Padre Anselmo. Amiga, ele conversava, ele contava história, dava risada, gostava de, depois das reuniões, saía lá fora, ele queria cantar, cantava com a gente. Fiz muito isso daí. O Padre Anselminho, ele é do Jardim São Paulo.
Então, quem tem a minha idade ou mais que a minha idade, sempre conheceu o Padre Anselminho jogando bola com os jovens, com as crianças. Ele sempre plantava mudinhas de árvores e vendia bem baratinho, na época do cruzeiro, antes do real, eu acho que era cruzeiro. Ele vendia bem baratinho, ele gostava muito de... chamava as crianças para rezar, daí depois que rezava ele dava bala. Então todo mundo ia rezar com ele e depois ele dava bala. Um grande homem, um grande mensageiro, um grande missionário. É tanto quanto que, para sermos isso, a gente pode devolver em pergunta, fazendo a mesma pergunta. O que Cristo fez durante 30 anos? Monitorou todo o terreno para poder evangelizar. Ele, por sua vez, também fez isso de corpo e alma e de coração. Quando a gente diz assim, é que para sermos um grande mensageiro, missionário, primeiro devemos plantar para depois colher. E esse plantar como um homem, sempre se posicionou muito bem em qualquer lugar em que chegou, discretamente, como sempre foi, e muito bem vestido, da forma que ele sempre gostava, na sua simplicidade e humildade acima de tudo. Tinha pessoas aqui que começou junto com ele, né? O senhor Arlindo, o senhor Arlindo, o senhor Pompeu, foi da época que ele começou. Então, essas pessoas tinham o Padre Anselmo um grande espelho, né? Espelhava a vida deles, o Padre Anselmo, pelo exemplo de vida que ele dava. Porque ele era assim, ele falava, mas ele dava o exemplo, ele vivia aquilo que ele falava. Então, realmente, ele não só falava, mas como ele vivia aquilo que ele falava. Isso era um grande legado que eu achava dele, uma pessoa que vivia realmente o que ele falava. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor. E quem crê, por favor, não disfarce a esperança que tem. Ele já tinha uma visão, assim, muito grande, né? Ele já tinha um sonho, vamos dizer, né? Era uma comunidade, mas o sonho dele era transformar essa comunidade numa grande paróquia mesmo, né? O sonho dele era esse, sempre foi esse, né? Com a gente, a juventude mesmo, ele dizia, né? Vamos construir coisas grandes, né? Sim, ele sempre foi um homem de muitas visões e de um crescimento tanto material quanto espiritual. Ele sempre investiu muito e justo quando ele chegou, tinha uma facilidade muito grande de evangelizar, que o povo se sentia evangelizado e tinha sede da evangelização. Quer dizer, tanto que lá na comunidade nós tínhamos só da comunidade um grupo jovem de mais de 100 jovens, isso fora a família, né? E é tanto que no quintal de casa a gente fez lá uma quadra de vôlei, uma quadra de futebol de salão, que era sempre uma bênção. E ele, por sua vez, como ele nos plantava muito no nosso coração sobre Dom Bosco, que é o patrono dos jovens, né? Trabalhou muito isso com a gente. Que ele incentivava os jovens, não só os jovens, mas outras pessoas também das comunidades da matriz, a rezar 1 hora por dia, dedicar a sua vida, né, ter sua vida de oração, de intimidade com Deus. E ele dizia que aquele jovem, a pessoa que dedicasse, né, aquele jovem que se dedica à oração, que o seu futuro ele ia ser brilhante. Ele teria grandes condições, grandes chances de ter uma família estruturada, de ter um bom emprego, de conseguir estudar e ter uma boa profissão. Então isso era muito marcante. Sempre aos finais das missas, aos domingos aqui na Matriz, ele gostava de reunir com os jovens para rezar a liturgia das horas, que era uma oração que ele propagava muito. Então, além de rezar esses minutinhos após a missa com os jovens, antes ele perguntava, gostava de saber, primeiro, como é que andava a caminhada dos grupos de jovens, porque ele preservava muito a caminhada também dos jovens nas comunidades, nas pequenas comunidades. Então, aqui na Matriz nós tínhamos 4 grupos de jovens, na comunidade São José Operário, na comunidade Nossa Senhora das Mercês, aqui o da Matriz e eu na comunidade Imaculada Conceição. E além de saber da caminhada
dos jovens, né, na comunidade, ele sempre perguntava também como é que cada um de nós estávamos. Se estava estudando, se estava trabalhando, se estava feliz no emprego, como é que andava a nossa vida de oração, como é que andava a nossa vida na família. Então esse cuidado, essa preocupação, esse carinho que ele tinha de pai mesmo, isso me marcou muito e eu lembro hoje com muito carinho e acredito que isso me fez crescer também muito como pessoa. E ele sempre, quando via a gente, também perguntava sobre a vocação. Não só sobre a vocação sacerdotal ou a vida religiosa. Também se ele percebesse que a pessoa não queria fazer essa caminhada vocacional à vida sacerdotal e religiosa, ele também incentivava muito a formar uma família, perguntava se estava namorando. Então, ele incentivava muito a gente a descobrir, a pensar e a refletir na nossa vocação também. A nossa paróquia tem muitas vocações, né? Surgiu muita vocação, né? Padre, irmãos, então foi pelo incentivo e pelas orações dele que surgiu tantas vocações aqui na paróquia de São Paulo, né? Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Padre Anselminho, meu amor, a atividade que ele mais fazia era a caridade e a oração. Era a oração. Ele sempre foi desligado ao bem material e ao dinheiro. Tanto é que nos últimos anos a nossa paróquia, a matriz, melhor dizendo, ela sobrevivia de um almoço apenas. De um almoço. E era que custeava o ano todo. Então a caridade e a oração. Tudo que é fazer, vamos rezar italiano, né? Então tudo que ele fala, vamos rezar, vamos fazer o que podemos. Era assim que ele cativava, era assim que ele conseguia realizar tudo que nós temos hoje aqui, através da doação e da oração. Vários testemunhos que a gente, na caminhada, que a gente pôde perceber o tanto que ele cuidava das pessoas, e ele tinha um cuidado com os pobres. Uma das coisas muito marcantes que permanece até hoje na comunidade é o projeto Tabita, que oferece a sopa todos os sábados na comunidade São José Operário para as pessoas em situação de rua. E assim, não é que ele, por exemplo, criou o projeto e vocês fazem, eu só dou ideia e vocês fazem. Não, ele fazia junto, ele participava. No início do projeto, ele mesmo pegava as pessoas em situação de rua aqui na Praça Jardim São Paulo e ele colocava no próprio carro dele e levava até a comunidade. Então, ele estava no meio, ele ajudava a servir a comida, ele servia os pães. E não só no projeto, ele também tem lá na comunidade São José Operário, que foi ideia dele, o Lar Emaús, que são algumas casas que são destinadas às pessoas com baixa renda ou que moram sozinhas. Então as pessoas moram lá e não pagam aluguel. Existe também esse lar até hoje. E diversas outras coisas que a gente via ele fazendo. Jovens que há muito tempo atrás era difícil estudar, fazer uma faculdade. Jovens que às vezes ele tirava dinheiro do seu próprio bolso para custear as despesas com a faculdade, que às vezes tinha que fazer particular, que naquela época não era tão simples de conseguir passar no vestibular e fazer uma faculdade como é hoje. Então são vários exemplos que eu guardo assim muito vivo na memória da tamanha generosidade que ele tinha com todas as pessoas. Muitos jovens hoje são formados com incentivo e ajuda do Padre Anselminho. Muitos jovens mesmo. Jovens, por exemplo, que moravam na zona rural, ele trazia para a cidade, arrumava a casa, ou então ele colocava lá na comunidade São José Operário, que lá tem várias casas que é da comunidade. Foi feita com a ajuda, colaboração dele, mesmo doação da vida dele. Então ele deixava esses jovens morar lá de graça, ou então ele ajudava a pagar aluguel. E muitos desses jovens
que não conseguia passar no vestibular, faculdade pública, ele ajudava a pagar a faculdade. Muitos deles, que ele não contava, ele pagava a faculdade completa. Eu não recebi essa ajuda, não necessitei, graças a Deus, mas muitas amigas minhas que são professoras hoje são cria do Padre Anselmo. Ele sempre estimulava o jovem, ele dava condições ao jovem. Se não tinha condições, ele mostrava que tinha jeito para tudo. Que eu tenho a minha filha, hoje ela é geriatra lá em Cáceres, né, no Banês. E ela foi coroinha dele, né? Temos foto dela coroinha. E o sonho dela era fazer medicina desde muito pequena. E a gente não tinha condições, né, para estudar. E então ela foi prestar o vestibular em Cáceres de enfermagem, mas não era ainda o sonho dela. E lá ela conheceu uma menina que falou da Bolívia. E ela veio falar para mim, eu falei, mas mesmo assim na Bolívia a mãe ainda não tem condições. E a gente tinha padaria, né? E aí eu falei pra ela falou assim, mas pelo menos a senhora me leva lá para ver? Tá, podemos ir lá, né? E nesse meio de tempo, antes de eu ir com ela lá, ela veio falar com ele. Veio falar com ele e ele chamou ela para ir em Cáceres com ele, levou as documentação dela. E foram lá na Polícia Federal, foram lá na migração, fizeram as documentação lá da polícia, de tudo que ela precisava. E ela chegou em casa com uma pastinha e falou, mãe, eu já tô pronta para ir para Bolívia. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, o Padre Anselmo me levou. E ele é o padrinho dela de formatura. Aí ela falou assim, o Padre Anselmo me levou lá e já fez todo o documento. Aí eu vim e falei com ele, padre, como é que o senhor me fez isso? Aí, não, ela é uma menina muito boa, vai conseguir. Padre, mas eu não tenho porque Deus vai dar um jeito. E ali, então, ele sempre nos ajudou também, não assim financeiramente, às vezes ele nos ajudava, mas a gente devolvia quando era empréstimo dele mesmo, ele vendia vaca e pagava, mas em todos os sentidos, né? Com oração, com busca de recursos para ela fazer as coisas, e ela se formou, graças a Deus e a ele. E então, na época que ele estava aqui doente já, ela veio 2 vezes ou 3 vezes em Cuiabá ver ele, e aqui ela ficou 8 dias cuidando dele, né, comigo. Então, assim, no último momento dele, ela ainda foi no hospital em Cuiabá, nem chegou até aqui, que ela estava em São Paulo, e ainda conversou com ele, e ela disse que a lágrima dele ainda escorreu de novo. Foi as últimas palavras que ela ouviu dela. Ele disse que falou para ele, fica bom logo que a mãe tá arrumando sua comidinha. Aí disse que a lágrima dele escorreu, mas ele não fala mais. Então, assim, temos muita coisa guardada nas recordações. Lá na praia eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Eu, junto com alguns jovens da comunidade, nós fazíamos um monte de coisa com ele. A gente fazia piquenique com ele, sentado no chão, e ele aceitava tudo conosco. Nesse piquenique, nós fizemos várias plaquinhas, tem fotos por aí. Nós fizemos várias plaquinhas, se ligue no modo Wi-Fi, ele tirava foto, mas estava um frio, nós falamos, gente, era um almoço, como o padre vai ficar aqui nesse frio? Acho que nós vamos ter que ir lá para a capelinha. O Padre Anselmo sentou lá conosco, almoçou. Ai, foi muito lindo. E ele nunca tinha ido na feira. Quantos anos em Mirassol, ele não sabia nem onde era a feira. E nós levamos ele na feira 2 vezes, sem foto. Ele não sabia de nada. Nossa, foi muito chique. Na feira com o Padre Anselmo. E eu sempre do lado dele, né? Sempre colada nele. Nós levamos ele na feira e ele ficava muito feliz. Ele dizia assim, não vos alegrais com o que dizem de vocês, mas vos alegrais porque o vosso nome está escrito no céu. É a frase que mais marcou a minha vida, porque na nossa juventude, né, ele sempre dizia isso, né, que a gente não
não fizesse o nosso trabalho como se fosse nos vangloriar daqui, né? Mas que nós tivéssemos a certeza de tudo aquilo que nós fizéssemos para Deus, que um dia nós teríamos a recompensa no céu. Era o que mais ele frisava, e acho que é as frases que eu mais guardei dele. Uma coisa que eu admirava nele era a sabedoria que ele tinha de Deus, os conselhos que ele dava. Então, quando ele falava, ele te dava um conselho, ele sempre falava, não faça que não dá certo. E muitas vezes, quando você ia teimar com ele ficava bravo, ele ficava nervoso. Então faça, mas se dá mal, não vem mais pedir conselho para o pai. De 2005 a 2010, eu e ele, nós conversávamos todos os dias. Todos os dias. Por que nós conversávamos todos os dias? Porque na minha infância, aos 9 anos, eu tentei morrer. Tomei remedinhos para morrer, mas era na dor. Eu tomei 2, era na dor, mas eu queria era morrer. E depois, com a vivência de 2005 a 2010, eu estava muito mal mesmo, e o Padre Anselminho me ensinou a viver. Novamente, eu queria morrer, e ele me ensinou a amar a vida. Então, todos os dias, ele disse assim para mim, a primeira vez que eu procurei ele, converse com o padre todos os dias. Então, todos os dias eu conversava com ele. Mas daí, a cada 2 anos, ele ia para a Itália. Para mim não ficar sem receber uma orientação, ele deixava uma frase para mim. Todos os dias, ele ficava lá 1 mês. Então, durante 30 dias, tinha uma frase do Anselminho para mim. Todos os santo dia. E, antes de eu falar a frase que ele sempre usava para mim, ele dizia que... ele continua dizendo no meu coração que eu sou a primogênita dele. Eu sou a primogênita, eu sou a primeira filha dele. E devido a essas questões emocionais e tudo, ele sempre dizia assim, Claudelice, pega essa dor que você está sentindo e transforma ela em bondade. E ele dizia também que fazer o bem cura qualquer tipo de dor. Olha, eu acho que a comunidade deve honrar a memória do Padre Anselmo, preservando tudo que ele deixou. Primeiro, os valores, os ensinamentos. Tentar seguir essa mesma linha de pensamento que ele tinha, que era de valorizar a família, ser uma pessoa honesta, dedicar sua vida aos momentos de oração, ao silêncio, ao momento a sós com Deus, com você mesmo, a fazer o exame de consciência sempre e tentar também levar o Evangelho às pessoas, não só com palavras, né, através das palavras da Escritura, mas principalmente vivendo os valores que o Evangelho nos ensina. Então, acho que a comunidade da Paróquia São Paulo, se preservar ao menos um pouquinho do que ele ensinou, do que ele deixou, já serão grandes pessoas e a comunidade só vai frutificar cada vez mais. E não deixar a memória dele apagar, não esquecer de tudo que ele nos deixou. Porque ele era uma pessoa que, claro, com suas limitações, como todo ser humano tem, mas eu acredito muito que ele almejava muito a santidade. E então acredito muito que hoje ele pode ser um grande intercessor nosso, e eu acho que a gente deve fazer de tudo para preservar com muito cuidado, muito carinho, muita devoção a memória dele. Olha, se você andar nesse Jardim São Paulo, muitas pessoas não sabem. Tem dedinho do Padre Anselminho. Em todo lugar que você imaginar, tem dedinho do Padre Anselminho. Talvez hoje a comunidade faz alguma coisa, mas é ensinamento dele. Eu tenho a Banquinha Solidária, não sei se vocês conhecem, eu tenho a Banquinha Solidária, mas a Banquinha Solidária veio porque eu estava com muita saudade dele. Estava com muita saudade dele. Tinha acabado de completar 1 mês que ele tinha falecido. Falecido não, tinha ido morar no céu. Eu estava totalmente isolada, sozinha. E todo mês ele me dava 5 cestas básicas para me fracionar e dividir com o povo. Todo mês ele me dava. Daí veio a pandemia.
e não tinha mais um Anselminho para me dar cesta. E as pessoas começaram a me procurar. Daí quando foi no dia 14 de abril, um mês depois da pandemia, nesse dia 5 pessoas já haviam me procurado e eu não tinha mais nada, não tinha mais o que doar, não tinha, a cidade fechou por 15 dias. Então eu deitei no sofá, eu lembro que eu deitei no sofá e não sabia mais o que fazer, estava chorando, porque daí veio a saudade do Anselminho, veio os problemas emocionais, veio a dor de não poder ajudar as outras pessoas, daí eu comecei a chorar. Daí é onde veio a frase: pega essa dor que você está sentindo e transforme ela em bondade. Foi aí que eu peguei uma mesa velha, rapidão, coloquei lá na frente, peguei o último açúcar, o último feijão, pronto. Transformou em banquinha solidária. A pandemia, graças a Deus, foi embora, mas a banquinha ficou. Então foi o Anselminho. Então todo lugar que você olhar tem o dedo do Padre Anselmo. E a banquinha vai completar 5 anos. Nunca ficou vazia. E ele sempre falava assim: tudo que você for fazer, convide Deus. Então convidei, ele veio junto com Deus e a banquinha tá aí. Então todo lugar que você imaginar aqui no Jardim São Paulo, tem dedinho do Padre Anselmo. Enfim, eu acho que tem muitas formas de viver o legado dele, né? Mas principalmente sempre zelar pela casa, né? Zelar pelas pessoas, né? Principalmente a juventude, que ele amava demais. Somente redes e o meu trabalho. Primeiro eu diria que estou com muita saudade. Ele faz muita falta de conversar, de brincar com a gente, de estar presente, de estar celebrando as missas, da gente ver aquele sorriso dele, a alegria que ele tinha o prazer de celebrar uma missa, a alegria que ele tinha de quando ele se reunia com a juventude após as missas aos domingos. Isso me traz muitas recordações, me dá muita saudade. Então eu diria que eu estou com muita saudade, que eu sinto muita falta dos conselhos dele, das confissões e desse amor que ele tinha com as pessoas, que são raros, assim, pessoas que viviam com tanta generosidade, tanta grandiosidade os valores do Evangelho. Então, Padre Anselmo, se eu pudesse dizer alguma coisa, primeiro que eu estou com muita saudade e gostaria de um abraço seu. Que saudade, eu te amo. Por quê? Saudade porque hoje a gente olha para trás, vou falar com as palavras dos apóstolos quando ficaram sem Jesus. Não devemos olhar para trás, mas a história nos marca muito. Portanto, a gente hoje sentimos muita falta da sua presença, pelo conselho, pelo carinho, pelo carisma, pela proximidade, pelo sim, não, pela presença, né? Uma presença tão discreta, mas um homem que, acredito eu, que muita gente mesmo gostaria de tê-lo por perto por mais tempo. Mas faço jus, né, com as palavras também de Pedro, né, da primeira carta de Pedro, capítulo 2, vai dizer, né, os mais fortes chegarão aos 80, e ele chegou a 80. Então Deus seja louvado pelos anos de vida que ele teve e aplicou em nossa vida. Todos os dias eu falo com ele não faleceu, ele foi morar no céu, e eu agradeço ele todos os dias eu falo meu amor, é assim que eu trato ele. Eu já tratava e depois que ele foi morar no céu só aumentou. Então eu sempre falo assim para ele: meu amor, obrigada por me ensinar a viver. Meu amor, obrigada por me ensinar a enxergar a dor através das doações, a enxergar a dor e saber que tem possibilidade de amenizar ela se doando para o outro, e isso é muito gratificante. E o que eu diria para ele é que ele não sabe, mas eu tomei pinga para ele ficar mais um pouquinho conosco. Eu estava vindo do serviço um dia e eu soube da notícia que ele estava muito ruim. Foi a vez que ele foi para Cuiabá e não voltou mais em vida. E os meninos da praça, ao qual a gente serve a sopa, né, que é a menina dos olhos dele, estavam ali, todos se reunidos.
E eu fiquei muito apavorada quando eu soube da notícia, que ele estava muito ruim. Daí eu vi os meninos ali. Daí eu fui lá, contei o que estava acontecendo, chorando. Daí eu falei, vamos rezar? Daí eles disseram assim, irmã, mas nós está bebendo, nós está com pinga. Daí... Então eu fiz isso, padre. Então eu falei, por causa disso não. Dá aqui o carol de pinga, virei a pinga. Daí nós fomos rezar junto, rezamos. Cheguei em casa assim, ó, com a mão na boca, né? Para ninguém sentir o cheiro da pinga. Mas eu quero agradecer ele muito, eu tenho que agradecer ele todos os dias, porque esse simples gesto, ele precisou estar lá nas últimas mesmo, para dar vida a mais uma pessoa. Porque eu não sabia, eu não lembrava. Quando foi esse ano, eu estava em casa e um rapaz chegou de carro com uma moça, 2 crianças, uma grandinha, outra menorzinha, e perguntou se eu lembrava dele. Eu falei, não. Senhora não lembra de mim? Eu disse, não, eu não lembro. Ele falou assim, a senhora bebeu pinga e não lembra, né? Eu, como assim? Irmã, lembra aquele dia que o padre tava ruim? Então, aquele dia que a senhora bebeu a pinga, depois daquele dia nunca mais eu bebi. Nunca mais eu bebi. Então, eu só tenho que agradecer o Padre Anselminho, porque do mesmo forma que ele me deu a vida, ele continua do jeitinho dele lá no céu, ajudando, fazendo com que as pessoas saiam de certas situações de uma maneira simples. Não é agressiva, eu simplesmente bebi para colocar eles rezar. E mal eu sabia que aquele gesto ia tirar alguém de um vício. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei.